Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmãos e irmãs, a Igreja venera hoje, a 4 de novembro, um santo de grande influência, teve um grande relevo na renovação da Igreja de seu tempo e ajuda-nos também a entender esta sentença do Evangelho. É São Carlos Borromeu, bispo de Milão. Foi um homem que sempre procurou ser humilde. O lema dele, do episcopado, era só uma palavra, em latim, humilitas, traduzindo para português, todos sabem, latim suficiente, humildade. A humildade no despojamento que sempre manifestou. Ele era sobrinho do Papa Pio IV. Foi feito cardeal muito cedo, mas foi sempre humilde. Ele era filho de condes e era o herdeiro do título e passou ao irmão, porque o que ele queria ser era servo de Deus. E hoje é de facto um santo muito venerado nas paróquias de Milão, algumas que conheço, o São Carlos Borromeu e o São Tambrósio, são as duas grandes referências desta igreja muito viva e muito ativa, que é a Diocese de Milão. E ele viveu numa época que tem algumas semelhanças com a nossa. Viveu numa época em que o mundo e, sobretudo, a cultura tinha mudado. Foi depois da Reforma Protestante, da contestação à Igreja, e, de facto, a Igreja precisava de uma grande reforma. Um amigo que sintonizava com ele na reforma ou na renovação da Igreja era o nosso São Bartolomeu dos Mártires. Dizia que os eminentíssimos cardeais precisavam de uma eminentíssima reforma. Mas eram não só os cardeais, mas os bispos. Tinham os títulos das dioceses, mas residiam fora com rendimentos, eram os padres. Quando eram parcos nem sempre estavam no meio do seu povo, mas tinham os curas que estavam lá a trabalhar e eles tinham também os títulos e os rendimentos e eram os fiéis, que andavam muito baralhados. Está a ser uma época de muitos santos. E São Carlos Borromeu procurou renovar a Igreja a partir da alma, a partir de Jesus Cristo, insistindo muito na espiritualidade, no encontro com o Senhor, na meditação, no relevo da vida espiritual e, ao mesmo tempo, na humildade, no espírito de serviço, para que seja o Senhor que tenha o primeiro lugar e não o seu ministro, não o seu servo, seja ele bispo ou padre, ou pregador ou catequista. De facto, ele ensina-nos a ir à essência da renovação da Igreja, a ir à alma. A alma é Jesus Cristo presente através do Espírito Santo. Não é só uma questão de linguagem, conteúdo, e na catequese nós renovamos o conteúdo a partir do concílio, renovamos a pedagogia, a forma de fazer catequese, também era importante. Mas agora temos de ir à alma, temos de ir de facto à essência do serviço da catequese, que é levar ao encontro com o Senhor. Foi essa a preocupação deste santo, bispo e cardeal, bispo de Milão, que viveu depois do Concílio de Trento e foi um dos grandes animadores da renovação do Concílio de Trento, como entre nós, portugueses, o Frei Bartolomeu dos Mártires, hoje também santo, também foi um dos grandes impulsionadores desta renovação do Concílio. Por isso ele concretiza para nós a alma da renovação da Igreja e, ao mesmo tempo, ensina-nos este caminho da humildade. Numa carta, num sermão que hoje nos é dado na liturgia das horas, no ofício de leitura, a grande preocupação dele, deste santo, São Carlos
Já no tempo dele ele notava que tanto os presbíteros como os animadores, os catequistas, os pregadores, se distraíam muito, estavam muito dispersos, tinham a imaginação cheia de coisas, de distrações. E então os conselhos que ele dá vai no sentido de prestar atenção àquilo que é o centro das nossas atenções, de procurar de facto acolher Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. Ele disse: se há uma força grande de dispersão e distração, nós também temos muitos meios ao nosso alcance para nos concentrarmos, para darmos atenção ao Senhor, para, enfim, colocarmos o nosso coração naquilo que é essencial e não nos deixarmos andar pela imaginação, como muitas vezes acontece, pelo menos comigo na oração, por outras paragens que não seja a presença do Senhor com quem nos encontramos. E ele refere as conversas fúteis, banais, o que a gente chama um pouco as fofoquices, que leva a falar disto e daquilo, e depois isso povoa a nossa imaginação. Por isso, para ter, enfim, a nossa atenção livre, para nos podermos concentrar, temos de cuidar da nossa mente, temos de ter uma ecologia mental. Este santo não conhecia como nós as redes sociais, com tantas curiosidades e com tantas, enfim, com tantas imagens que às vezes poluem a nossa mente e o nosso coração, violência, pornografia, de vaidades, de futilidades. E São Carlos Borromeu dizia que a gente tem de ter cuidado com as conversas. Temos de andar sempre distraídos. E quando vamos para a oração, antes temos de nos preparar, concentrar-nos e depois estar atentos a quem falamos, pensar no que estamos a fazer, colocar aí o nosso coração e a nossa mente e depois prolongar na vida esta vida interior, esta espiritualidade que deve animar toda a nossa existência. Nós ainda hoje precisamos destes conselhos, porque distrações, convites a ter a nossa mente sempre ocupada com coisas inúteis e às vezes colocam obstáculos ao encontro com o Senhor, hoje são muito mais abundantes. Por isso nós devemos prestar atenção às realidades que nos ocupam a mente, porque se temos muitas imagens que nos distraem, muitas curiosidades que nos dispersam, também temos exemplos admiráveis, também temos propostas profundas, os exemplos dos santos, de São Carlos Borromeu e de outros santos, as pessoas retas que nós conhecemos. Temos sempre uma multidão de gente que nos ajuda a viver a fé e também temos muitas possibilidades de nos deixarmos distrair e ocupar com aquilo que nos faz perder o tempo e que nos faz dispersar por coisas que não são importantes, que são as banalidades. E põe-nos a questão esta dedicação, este cuidado que este santo tinha com a vida espiritual, leva-nos também a perguntar qual é o cuidado, qual é a importância que damos à espiritualidade, ao cuidado da alma. O mês de novembro é o mês das almas, tradicionalmente, porque todos os santos e os fiéis defuntos lembram-nos desta dimensão transcendente da vida. Quanto tempo dedicamos ao cuidado da alma? Ao cuidado do corpo dedicamos muito tempo, à imagem, aos exercícios físicos, às caminhadas, a fazer as análises, a ver se está tudo em forma, e devemos cuidar do corpo. Mas a vida cristã é uma mente sã, um coração puro, num corpo saudável. Temos de cuidar simultaneamente da vida espiritual. Quanto tempo dedicamos
por dia à vida espiritual. Um dia destes li na vida de uma pessoa, no testemunho de uma pessoa adulta e de vida social intensa, atriz, dizia assim, pelo menos 10 minutos por dia eu procuro dedicar à vida espiritual. É uma dose leve, penso que é acessível a qualquer catequista, mas ao menos 10 minutos por dia precisamos para a vida espiritual, deve ser um quarto de hora é melhor. E que esse tempo dedicado à vida espiritual seja de concentração em Deus, seja tempo para o escutar e tempo para lhe falar, tempo para meditar e tempo para invocar. Às vezes escutamos pouco e falamos muito. O Padre Mário ontem chamou-nos essa atenção, que usamos muitas palavras nas nossas catequeses, nas nossas pregações. Os leigos queixam-se que as homilias são compridas. Se calhar os catequizantes também se podem queixar que os catequistas têm muita palavra. E às vezes damos pouco tempo ao Senhor, porque Ele, para vir ao nosso encontro, precisa de silêncio, de atenção do coração, de concentração. Então, vem e a gente anda ocupado com outras coisas, nem tomamos consciência da sua presença. Portanto, o Evangelho de hoje, ao dizer que devemos dar-lhe o primeiro lugar, diz de outra maneira, mas é assim que devemos entender, devemos dar-lhe o primeiro lugar, porque Ele coloca-se no meio de nós. E também, se calhar, no grupo de catequese, Ele precisa ter esse lugar central. Também gosta de estar de pé no meio do grupo, para que seja o centro das atenções e para que a sessão de catequese não seja apenas para seguir aquele percurso pedagógico, mas haja sempre tempo, silêncio, atenção, para o acolhermos, para o ouvirmos, para nos encontrarmos com Ele. O encontro é feito de atenção, de diálogo, de acolhimento, de adoração. Que Ele tenha o primeiro lugar e que as nossas palavras, por muito bonitas que sejam, não tirem o primeiro lugar a quem é o centro e o mais importante, que é a presença de Jesus. Porque, de facto, nós temos hoje a tentação de falarmos muito, acho que nós falamos mais, se calhar também sabemos mais, mas inversamente os mais novos têm menos capacidade de ouvir, cansam-se facilmente, por isso não lhe podemos dar uma dose muito forte. Menos palavras, mais silêncio, mais atenção ao Senhor, para que Ele tenha o primeiro lugar, para que Ele venha ao nosso encontro e nós o saibamos acolher, para que seja Ele a luz e a inspiração para renovar a nossa vida e renovar a Igreja e a evangelização. Amém.